Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Museu da Capoeira. Galera, vamos falar das matrizes corporais africanas. Essa matriz corporal africana, dessa diáspora, ela vai influenciar Portugal, vai influenciar Brasil e vai se também remisturar na própria África. Ou seja, quais foram os corpos africanos que foram para o Brasil? A diáspora africana. Eu estou em Portugal, estou na cidade de Lisboa, onde eu vivo desde 1995. Isso me desperta muito sobre o que é Portugal, o que é África e o que é Brasil. E Mestre Kaká, ele deu uma palestra pra gente, usou um PDF, colocou algumas lutas, despertou muito interesse. Passado alguns anos, eu decidi retomar esses estudos. Então pensem o seguinte, um funil em que a gente começa de uma visão ampla da África e que a gente vai afunilando até chegar a beirar o Atlântico africano, que é da onde partiam os corpos africanos para o Brasil, que eram levados, né? Aproveitei, gente, também usei recursos da IA, né, para criar, fazer o grafismo e a composição visual dos vídeos e usei as vozes em inteligência artificial com os textos meus. Então, no final você vai ter as fontes primárias dos estudos. Espero também que vocês comentem sobre o resultado que vocês acharam dessa coleção dos 4 vídeos. Comentem, vamos botar um algoritmo aqui do YouTube para poder fazer, para apresentar essa coleção para mais pessoas, tá certo? O fato de comentar, partilhar e de colocar o like faz os vídeos aumentarem sua apresentação para as pessoas, tá certo? Sejam bem-vindos. Nem a panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Capítulo 2. África medieval, reinos, povos e lutas. Este trabalho segue caminhos abertos pelas pesquisas do mestre K.K. Bonatis e permanece dedicado à memória do historiador Fred Abreu, que enxergou o corpo como arquivo vivo da nossa ancestralidade. Que este capítulo nos permita compreender a grandeza do continente africano, a complexidade das suas sociedades e a riqueza dos movimentos que, séculos depois, seriam parte da formação brasileira. No capítulo anterior, caminhamos pelo Vale do Nilo, onde os primeiros registros corporais de combate surgiram há quase 5.000 anos. Agora avançamos no tempo e entramos na África medieval entre os séculos V e XV. Não é mais o Egito dos faraós, nem a Núbia dos antigos reinos de Kerma, Cuxi ou Merói. É uma África cheia de cidades, mercados, universidades, exércitos organizados e uma rede de reinos que dialogavam, disputavam e cresciam. Aqui floresciam centros de conhecimento, sistemas de ferro avançado e tradições corporais profundas transmitidas por ancestrais, famílias e linhagens. É nessa África complexa que surgem as lutas e gestualidades que, séculos depois, serão levadas para o Brasil através do Atlântico. Começamos no oeste africano, onde surgiram alguns dos impérios mais poderosos da Idade Média. Primeiro, o Império do Ghana, entre os séculos VI e XIII, centro do comércio de ouro, sal e tecidos. Em seguida, o Império do Mali, onde Sundiata Keita reorganizou a política da região e Timbuktu se tornou uma das cidades mais cultas do mundo medieval. Escolas corânicas, bibliotecas com milhares de manuscritos, astronomia, matemática, filosofia, um verdadeiro farol do saber. Depois vem Songhai, governado a partir de Gao, um império de fronteiras largas, com cavalaria treinada, arqueiros certeiros e exércitos que protegiam rotas comerciais com precisão estratégica. E entre esses povos, surge um conjunto de tradições corporais documentadas por etnógrafos e missionários europeus. O Dambi, entre Hausa, a Kokawa, luta pública em festivais, e competições de força e agilidade entre comunidades mandingas. O Dambi, hoje praticado na Nigéria e no Níger, não é idêntico ao que existia no período medieval. Mas sabemos que lutas cerimoniais, combates festivos e provas de honra faziam parte da educação comunitária. Nessas práticas, o corpo aprendia ritmo, coragem e disciplina, e esses valores acompanhariam muitos africanos até o Atlântico. Seguindo para o centro do continente, encontramos reinos igualmente impressionantes. O Reino do Congo, com sua capital Mbanza Congo,
era um centro político com estradas, mercados e províncias administrativas. No reino de Ndongo, região correspondente ao noroeste de Angola atual, chefes locais organizavam alianças, exércitos e sistemas de linhagem, com forte dimensão espiritual e comunitária. Mais ao interior, reinos como Luba e Lunda desenvolveram redes de comércio, metalurgia avançada, escolas de iniciação e formas ritualizadas de preparar jovens para a vida adulta. E aqui surgem tradições corporais de grande importância histórica. Jogos rituais de agilidade, desafios com bastões, lutas circulares ligadas a cerimônias e o ingolo, registrado etnograficamente no sul de Angola. O ingolo não é a capoeira na África. É uma tradição banto com chutes, esquivas, saltos e roda ritual. Um sistema cultural que dialoga, por paralelos de princípios, com gestos preservados na capoeira afro-brasileira. Na Idade Média, vemos o impacto total da expansão banto, que, estando enraizados, Organizaram rotas entre rios, matas e savanas e desenvolveram sistemas de ferro, tecnologias de caça e rituais de iniciação que educavam o corpo e o espírito. essa expansão reconfigurou linguagens, políticas e territórios. Redes comerciais conectam interior, costa e regiões vizinhas. Nesse universo, as lutas assumem papéis múltiplos para a educação dos jovens, preparação para conflitos reais, resolução ritual de tensões entre clãs, celebrações comunitárias e cultos espirituais ligados à ancestralidade. Lutas com bastões, jogos de esquiva, danças circulares e provas de coragem fazem parte de um sistema vivo que sobreviveria em fragmentos até o período colonial. Nas cerimônias de iniciação, como os ritos Mukanda, o corpo era treinado para enfrentar desafios, desviar, resistir e manter o ritmo diante da pressão. Essas práticas tinham relação direta com a organização militar. A defesa de aldeias, plantações e rotas dependia da habilidade dos guerreiros. Mas as lutas não eram apenas combate. Eram música, eram dança, eram forma de ensinar à comunidade quem ela era. Cada gesto, cada giro, cada esquiva tem uma raiz que atravessa séculos de história. Essa África medieval era movimentada. Caravanas atravessavam o Sahel. Canoas circulavam pelo rio Congo. Mercados uniam povos distantes. Rotas internas ligavam Congo a Lunda, Benin a Oió, Mali ao Mediterrâneo. Por essas rotas viajavam ferro, tecidos, sal, ouro, mas também viajavam gestos, música e formas de lutar. E quando povos se encontram, eles trocam técnicas, crenças, ritmos e rituais. Algumas rotas eram pacíficas, outras marcadas por disputas políticas, guerras e confrontos. Crônicas árabes registram batalhas no Sahel. Registros portugueses falam de aldeias fortificadas no Congo e Ndongo, e dentro desses confrontos, as lutas tradicionais tinham papel central. Muito antes da chegada europeia, o continente africano já tinha diásporas antigas, rotas transsaarianas, rotas para o Mar Vermelho e conexões com o Oceano Índico. Mas no século XV, o encontro com navegadores portugueses inaugura outra era. Não era uma simples troca comercial. Era o início de um sistema violento que transformaria corpos africanos em mercadoria. E entre esses corpos arrancados do continente, estavam praticantes de todas essas tradições corporais: Banto, Mandinga, Hausa, Chokwe, Congo, Ovimbundu. Homens, mulheres e jovens carregando memórias vivas. A África medieval foi terra de reinos poderosos, de saberes profundos e de tradições corporais que sobrevivem até hoje. E é esse corpo histórico que atravessa o oceano e chega ao Brasil. Se este trabalho é importante para você, considere apoiar o Museu da Capoeira através do nosso clube de membros ou por Pix e PayPal. museudacapoeira@gmail.com. Museu da Capoeira. Pela preservação da história e cultura.